Então, boa tarde, 25 de novembro, reta final. Unidade 10, proporcionalidade. Nós vamos falar um pouco sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Grandezas, né, quando a gente fala em matemática, são, estamos comparando, né, duas coisas. Por exemplo, tempo e distância, por exemplo, né, são duas grandezas diferentes, são duas, digamos, famílias diferentes, são duas, né, números em tempo. 12 o quê? 12 horas, 12 quilômetros, né? Distância. Então, assuntos diferentes, digamos assim. Né? E nós vamos ver isso, essas grandezas matemáticas, quando elas são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Diretamente proporcionais, a gente fala assim, ó, quando eu digo que comprei um sorvete e paguei R$5, se eu comprar 3 sorvetes, eu vou pagar R$15. Então, quer dizer, eu aumentei a quantidade de sorvetes, eu também vou aumentar, consequentemente, o valor a ser pago. Então, diretamente proporcional. Também posso dizer isso quando eu... pode ser o contrário, né? Diminuir. Eu dei o valor de 5 cadernos e eu quero o valor de 1. Então, 5, 20, 1, quanto, né? Então, da mesma forma, essa proporcionalidade, tá? Nós precisamos, para saber essa proporcionalidade direta, nós precisamos achar essa constante. Como é que a gente acha essa constante? Essa constante é a gente dividir, né? Essas grandezas, né? Achar então, se tem 5 para 1, né? São 5. 20, então, a mesma constante, tá? Das duas grandezas. O resultado final, né? Essa divisão, dessa proporção, ela é a constante. Quando nós temos essa multiplicação, né, dessas duas grandezas, aí nós temos a inversamente proporcional, tá? Nós achamos a constante dessa forma. Mas isso aqui é genericamente, né? Vamos ver em exemplos. Eu acho que isso fica mais claro. Então, diretamente proporcional, aumentou uma grandeza, aumentou a outra grandeza. Diminuiu outra, diminuiu a outra, né? Diminuiu a outra. Na inversamente proporcional, é quando eu aumento uma e diminuo a outra. Por exemplo, eu quero pintar essa sala. Né? Estou aqui na sala de aula e quero pintá-la. Vou demorar para pintar ela, para pintar essa sala uma semana. Não, mas eu não quero uma semana. Eu quero terminar ela em um dia. Então, eu vou contratar mais pessoas. Né? Vou chamar gente para me ajudar. Então, se eu sozinha levo uma semana, se eu colocar mais pessoas, eu vou ter menos dias de trabalho. Tá? Então, veja, eu estou falando de números, né, em pessoas aqui e de dias, tempo em dias. Então, essas duas grandezas, eu aumento as pessoas para trabalhar, eu vou diminuir, né, já que é o mesmo espaço. Não, mas aí eu contratei mais gente, mas agora eu não quero só pintar a sala, quero pintar também a outra, enfim, as outras salas. Não, eu vou permanecer com essa sala, tá, este ambiente, e só que eu não quero demorar mais uma semana para deixar isso em ordem. Eu quero pintar ela em um único dia. Eu não vou ter tempo, não vou conseguir, então vou chamar mais umas 2 pessoas para me ajudar. Rapidinho a gente termina. Tá? Então, veja, são duas grandezas inversamente proporcionais. Tá? Aumentou o número de pessoas, diminuiu o número de dias. E aí nós temos na página 33. Temos uma situação problema, e vamos tentar responder ali já. Então, por favor, abra ali na página 33, a apostila de vocês, que a gente já vai respondendo. Eu não vou compartilhando a tela ainda,
porque senão vocês não participam, né? Eu já sei disso. Então, lá, essas páginas 33, 34, 35, nós vamos fazer juntos. Depois, quando são as atividades, aí vocês vão fazendo sozinhos. Então, temos ali, considere que uma pessoa de 75 quilos queima, em média, 80 calorias. Se pedalar em ritmo normal durante 10 minutos. Veja, eu tenho 3 grandezas envolvidas, né? O peso da pessoa, calorias a serem queimadas ali e o tempo. Imaginando que ela mantenha o mesmo ritmo de atividade, complete a tabela abaixo com as informações que estejam faltando. E aí, como eu não quero mudar ali, né? A pessoa continua tendo o mesmo peso, então, a massa, eu vou só trabalhar com 2 grandezas: tempo de atividade, e nesse caso em minutos, e quilogramas, calorias que foram gastas. Então, nós temos 10 minutos, a pessoa gasta 80 calorias. Em 20 minutos, 10 eu passei para 20. Então, quantas calorias eu vou gastar em 20 minutos? 160. Isso! Veja bem, eu dobrei, né, o tempo, 10 para 20, logo eu vou dobrar as calorias, né? 2 vezes 80, 160, né? 80 mais 80. Então, nós temos a proporcionalidade direta. Aumentou uma grandeza 2 vezes, aumentou outra grandeza 2 vezes. Aumentou 5 vezes, vai aumentar a outra 5 vezes. Isso é proporcionalidade direta. Porque nós temos um aumento, né, nessa proporcionalidade, mas não exatamente da as duas, digamos, aumentam, mas não na mesma proporção. Nesse caso, é a mesma proporção. Por vezes, nós temos aumentos das 2 grandezas, mas uma aumenta mais do que a outra. Nós vamos ver também. Aí, se eu tenho 30 minutos agora, qual é a quantidade de calorias a serem queimadas aí? 240? Certa. 40 minutos. 320. Isso. 50 minutos. 400. E 60 minutos. 4.800. 480. Ah, tá, errei, desculpa. 480, isso. Então, veja bem, dobrei o tempo em relação ao inicial, também dobrei as calorias. Tripliquei o tempo, 3 vezes 10, 30. 3 vezes 80, 240. Depois, 4 vezes 10, 40. 4 vezes 4, 80. Então, da mesma proporção. O Pedro também colocou aqui. Muito bem, Pedro. 160, isso aí. Depois nós temos a pergunta: o que ocorre com o número de quilocalorias quando dobramos o tempo de atividade? Acabei de explicar, né, gente? O que aconteceu quando a gente dobrou o tempo? O que aconteceu com as calorias? Dobram também. Dobram também, exatamente. Então, dobra o tempo, dobra uma grandeza, dobra a outra também. Triplica uma, triplica a outra também. E o que ocorre com o número de quilocalorias quando triplicamos o tempo de atividade? Da mesma forma, triplica também. Na mesma, né? Então, 3 vezes 10, 30. 3 vezes 80, 240. E quando a gente divide pela metade? Nós vamos... Então, metade de 10? Sim. Sim. E
metade de 80, 40. 40, né? Então, por exemplo, em 10 minutos são 80 calorias. Se nós pensarmos em 30 minutos, que são 240 calorias, se dividirmos esse tempo pela metade, né? De 30 minutos, 15 minutos, então também é metade dessas calorias, de 240. 60, 480, 30 minutos, então, da mesma forma, aumenta, dobra uma grandeza, dobra a outra também, triplica uma, triplica a outra também. É a metade de uma, metade de outra, tá? Então, entendo bem, ó, pensa bem, flechinha, aumenta uma, aumenta a outra, na mesma proporção. Diminui uma, diminui outra. Isso é diretamente proporcional, tá? É uma grandeza diretamente proporcional. Aí nós temos um gráfico que relaciona o número de quilocalorias gastas com o tempo de atividade. Então, se em 10 minutos são queimadas 80 calorias, veja quantas calorias são gastas em 1 minuto. Claro, aí é só descobrir, né? Se 80 calorias em 10, é só dividir 80 para 10 e a gente vai achar as calorias em 1 minuto. Então, em 1 minuto, 8 calorias. E aí, nós temos esse gráfico ali, ó, tá vendo? Ó, se eu não faço nenhum tipo de atividade, vou queimar caloria, gente? Na verdade, algumas pessoas dizem que mesmo em descanso, né? Às vezes a gente está queimando caloria, né? Enfim. Mas, em geral, não, né? Eu preciso me movimentar. Esse movimento precisa ser na academia? Não necessariamente, né? Às vezes você está lavando louça, está limpando a casa, está varrendo, você está se movimentando, você está se exercitando e isso é queima de caloria. Então, ela está relacionada aqui com o nosso tempo. Então, não faço nada, não queimo nada. 1 minuto, eu já queimo 8 calorias, nesse nosso exemplo. Tá claro? Isso funciona, é geral, a tabela? Não é bem assim. Né? Isso é com o nosso exemplo aqui colocado. Isso mesmo. Virando a página, levando em consideração a informação apresentada na página anterior, complete esta outra tabela. Agora nós temos tempo e quilocalorias. Então a gente já sabe que em 1 minuto, 8 calorias, e é bom sempre fazer isso, tá, pessoal? Sempre achar parâmetro 1, tá? Quando tem esse parâmetro 1, depois é só multiplicar. E daí é fácil achar qualquer um. Então, em 2 minutos, quantas calorias? Alguém está escrevendo aí? Não estou vendo ninguém. 16, muito bem. 3 minutos, só a Nicole e o Pedro. Cadê o restante do pessoal? Vamos participar, gente. 3 minutos são quantas calorias? 24, 4 minutos. 5 minutos. E assim por diante. Então, todo mundo já entendeu, né? 48, 56, 64, 72, 80. Múltiplo de 8, né? Múltiplo de 8. Então, chamando de C o número de quilocalorias e de T o tempo de atividade em minutos, a equação que expressa a relação entre essas grandezas é dada por... Então, calorias é igual a 8 vezes tempo. Não foi isso que a gente fez? 1 minuto, 8 calorias. 2 minutos, então a gente só substituiu. Ó, nós temos C igual a 8T. A gente chama isso aqui de função também, né? Mais tarde, na hora que vem, vocês vão ver bem isso, né? Isso é uma função. Então, nós estamos o tempo aqui, ó. Essa caloria gasta aqui, queimada, né? Ela se dá em função do tempo. Por isso que eu falei para vocês, ó. Se eu tenho
zero tempo, não faço nada, eu não queimo nada. Ora, vamos substituir, ó. 8 vezes tempo zero. Tempo zero. 8 vezes 0, 0. Portanto, C é 0. Nenhuma caloria. Agora, se eu substituir o 8 por 8 minutos. Ó, 8 calorias, 8 minutos. 8 vezes 8, 64 calorias. Então, em 8 minutos, eu gasto 64 calorias. Ou queimo 64 calorias. Então, essa é nesse nosso problema, a queima de calorias, ela está em função, ela depende do tempo que eu vou me disponibilizar a fazer alguma atividade. Não faço nada, não vai ter gasto de caloria. E aí, ele nos diz, então, nessas grandezas diretamente proporcionais, o que a gente pode observar? Que eu coloquei aqui, né? Na relação de x representa uma grandeza, y o valor correspondente para outra grandeza. Então, temos xy aqui, ó. Xy. Duas grandezas, que é o caso da caloria, poderia ser aqui, ó, CT. Mas isso aqui é generalizando, a gente utiliza, né? CT. Então, CT, ela se dá em função de quê? Essa constante, né? Dividindo C pelo tempo. Então, calorias dividido por tempo. Ó. 8 dividido para 1 é 8. 16 dividido para 2. Quanto que me dá? 16 dividido para 2? Ninguém? 8 também. 24 dividido para 3. 32 dividido para 4. E assim por diante. Vocês vejam que eu falei no início, ó, nós somos múltiplos de 8. Quer dizer, a minha constante é 8. Tá? Então, dividindo caloria pelo tempo, a constante é sempre 8. Por isso que a gente generaliza aqui, ó. Eu divido uma grandeza pela outra. Então, essa aqui, em função da outra, eu vou dividir e eu vou achar essa constante. Tá? Ela aqui tem que ser a mesma. E aí, isso vai mudando aqui, claro, mas a constante é a mesma. Isso é diretamente proporcional. No caso de inversamente proporcional, nós temos lá na página 38, por exemplo. 38 nós temos um problema. Vamos para lá primeiro, porque daí a gente já depois responde as questões que estão aqui. Tá? Na página 38, inversamente proporcionais, e também as grandezas não proporcionais, mas vamos às inversamente proporcionais. Quantos copos de mesma capacidade podemos encher se temos à disposição 1 litro de água? Então, eu tenho 1 litro de água, mas eu tenho copos de tamanhos diferentes. E vocês sabem que existem copos de vários tamanhos, certo? Então, vamos lá. Temos uma tabela. Número de copos e capacidade. A água, ela é a mesma, tá? É 1 litro para os diferentes copos. Então, quando nós temos 2 copos para capacidade de 500 ml, quer dizer, são 2 copão, né? 2 copos grandes. Então, vai 500 ml em cada um. Se eu tenho copos de 250 ml, quer dizer, eu vou precisar de 4 copos. Né? Que 250 mais 250 mais 250, ou 250 vezes 4, dá os 500, os 1000 ml, 1 litro. Se eu tenho copos que têm a capacidade de 200 ml, que em geral é esses que a gente utiliza, eu preciso de 5 copos para colocar 1 litro de água. Então, 5 vezes 200, 1 litro, 1000 ml. Se eu tenho copos menores de 125 ml, eu já vou necessitar de 8 copos.
E se forem menores ainda, de 100 ml, eu vou precisar de 10 copos. Então, você veja, eu aumentei o número de copos, mas eu diminuí a capacidade, né, desse copo. Ou então, a capacidade do copo fez com que eu ou aumentasse ou diminuísse. Então, se a capacidade é maior, número de copos menor, menos quantidade de copos. Capacidade de um copo, ele for menor, mais copos eu vou precisar. Estão vendo que são duas coisas contrárias, inversas, e inversamente proporcional. Qual é a razão? É só você multiplicar. Aqui a gente dividiu, ó, para achar essa constante. Nesse caso, a gente multiplica, ó. Multiplica 2 vezes 500, 1.000. 4 vezes 250, 1.000. 5 vezes 200, 1.000. Então, mantém a minha constante. Tá? Então, a mesma coisa. Então, diretamente proporcional, eu divido essas grandezas, né? Aquela que está em função sobre a outra. Na inversamente proporcional, essas duas grandezas eu multiplico. E elas vão ter que me dar esse resultado final. Tá? Isso, Luciano. Isso mesmo. Então, ali nós temos umas perguntas para responder. Vamos então responder lá na página 39, a pergunta A, B e C, e depois a gente retorna ali, tá? Porque eu queria colocar as duas aqui para vocês observarem, ó, verificarem, comprovarem aqui a diferença, né? Então, nessa daqui, a gente divide, ó. 8 dividido para 1 é igual a 8. 16 dividido para 2 é igual a 8. E vocês fizeram isso. Aqui, no nosso caso, aqui a gente multiplica, né? 2 vezes 500 ml igual a 1.000. 4 vezes 250 igual a 1.000 também. Então, você vê, ó, a constante aqui, ó, ela se mantém. Aqui, diretamente proporcional, dividimos. Inversamente proporcional, multiplicamos. Compreenderam? Sim. Tá. Então, vamos às perguntas A, B e C da página 39. O que acontece com o número de copos quando dobramos a capacidade deles? A quantidade de copos diminui? A quantidade de copos diminui. Isso. Ela é dividida pela metade, né? Quando dobramos, dividimos pela metade. Deu para ver? Olha na resposta anterior. Se nós dobramos uma das grandezas, a outra também dobrava. Se a gente dividia, né, pela metade, ou a terça parte, a outra também. Aqui não. Ó, quando a gente dobra, né, os copos, a capacidade deles, o número de copos, quando dobramos, ó, dobrar, isso significa que o número de copos é dividida pela metade. Diminui. Mas tem que deixar bem claro isso, tá, Luciano? Diminui em quanto? Isso é diretamente proporcional ou ela diminui, mas não é, né, não é é da mesma forma. Então, diminui, mas não diminui na mesma proporção. No nosso caso, sim, diminui na mesma proporção. Dobra, a outra diminui a metade. Triplica, terça parte. Eu multiplico por 4, quarta parte. Vocês compreenderam isso? Ninguém falou nada. Sim. Letra B. Compare o número de copos agora de 500 ml com o número de copos de 250 ml. Ou então, os números de copos de 250 com o de 125.
Ou aí, de 200 com um de 100. O que acontece com o número de copos quando a capacidade de cada um é dividida pela metade? Ó, 500 para 250, metade. O que aconteceu com o número de copos? Olha naquela tabela em cima, gente. Multiplica. Multiplica, dobra, né? 2 para 4. Ó, 500 para 250 é metade. Os copos dobraram, 2 para 4. Agora, quando a gente compara ali, ó, 250 para 125. Ó, 250, 125. Metade, não é? Então, novamente, dobrou o número de copos. 2 vezes 4, 8. Deu para entender? Vocês têm o dedinho ali na tabela? Vou colocar alguns aqui. 2, 4, 5, 8. 500, 250, 200, 125. Ó, vou comparar. Vamos comparar aqui, ó. Este com este. Ó, metade. E aqui, este com este, o dobro. Tá? Agora, se eu comparar esta coluna aqui, ó, 250, ó, esse, com esse aqui, ó, 250 e 125, ó, esses dois, esse aqui é metade. 4 e 8, ó, 4 para 8, dobro. Deu para entender isso, gente? Se uma das grandezas é metade, a outra é o dobro. Se eu pensar na forma, né, não tinha aqui, mas poderia pensar na... Poderia comparar o primeiro com o último, por exemplo. Aqui, ó. Vamos comparar aqui, ó. Aqui, 10 e 100. Comparando essa primeira aqui, ó. A primeira com o último. Ó, de 500 para 100. Não é um quinto aqui? Não é um quinto disso aqui? Foi a metade? Não, foi um quinto, não foi? Aqui, o 2 para o 10. Não multiplicou por 5? Deu para entender a diferença disso? Então, metade dobro. Um terço, vezes 3, é o triplo. Um quinto, quinta parte. Né? Se aqui é a quinta parte, aqui é 5 vezes isso. Compreenderam? Então, na letra C, compare o número de copos de 125 com o número de copos de 500. Ó. 125 para 500. Vamos comparar aqui, ó. 125 para 500. É essa comparação aqui, ó. 125 para 500 aumentou, não aumentou? Ó, daqui para cá, aumentou. 125 para 500 aumentou. Aumentou quantas vezes? 125 vezes quanto para dar 500? Hein, gente? Compara aqui. 125 para 500. Aumentou quantas vezes para chegar no 500?
4 vezes. De 125 para 500, teve um aumento de 4 vezes. Agora, os copos, nós tínhamos no 125, 8, e aqui nós temos 2. O que aconteceu daqui para cá? De 8 para 2. O que aconteceu? Diminuiu, eu já sei. Quantas vezes? 2. Ó, enquanto aqui a gente multiplicou por 4, esta grandeza, né, a capacidade, o número de copos diminuiu em 4 vezes. Dividimos por 4. Então, se uma das grandezas a gente aumenta, a outra a gente diminui. Só que na mesma proporção, tá bom? Então, o número de copos é dividido por 4, lá na letra C. Voltamos agora, então já que compreendemos diretamente, inversamente proporcional, vamos aos exercícios. Na página 34, nós temos ali uma tabela e que precisamos preencher. Tá? E responder as questões B. Tem 3 questões para responder ali, a letra C também. Então, nós temos aqui, deixa eu ver, 1, 2, 4, 6, 8, 10. 10 perguntas para que eu faça daqui a 5 minutos. Resolvam e eu vou escolhê-los aleatoriamente para responder essas questões. Rapidinho. Qual a questão? Página 34, tem lá na metade da página, tem uma tabela, assim, ó. Tem uma situação problema, né? Em uma papelaria, o preço de cada impressão é o mesmo e 40 impressões custam R$10. Complete a tabela abaixo com o valor a ser pago para cada número de impressões indicado. Então, preencher a tabela. Ali já são 6 pessoas que vão ter respostas aí para me dar. Depois, na letra B, o que acontecerá com o valor a ser pago C? Aí tem 3 perguntas, mais 3 pessoas. Depois, a letra C, o número de impressão, mais uma pergunta. Então, faça rapidamente, porque eu penso que agora, com as explicações, ninguém me pediu nada, todos entenderam, vão conseguir responder e eu posso fazer as perguntas a cada um de vocês.